Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Não precisa ler a emenda toda, não, só o número do projeto. Projeto de lei número 1750, de 2008, do Poder Executivo. Projeto de lei 1250, de 2007, do Poder Executivo. Projeto de lei 1589, do vereador Charbel, Zaibe. Projeto de lei 79, de 2005. Projeto de lei 447, de 2005. Projeto de lei 748-A/2006. Projeto de lei 949, de 2008. Projeto de lei 1262, de 2007. Projeto de lei 1528, de 2007. Projeto de lei 1350, de 2007. Projeto de lei 1637, de 2008. Projeto de lei 1683-A/2008. Projeto de lei 354, de 2008. Projeto de lei 364, de 2008. Projeto de lei 1617, de 2008, projeto de lei 1556, de 2003, projeto de lei 249, de 2005, projeto de lei 761, de 2006, projeto de lei número 922, de 2006, projeto de lei 1238, de 2007, projeto de lei 1272, de 2007, projeto de lei 1341, de 2007, projeto de lei 1355, de 2007, é isso mesmo. Projeto de lei 1404, de 2007. Projeto de lei 1587, de 2008. Projeto de lei 1619, de 2008. Projeto de lei 1668, de 2008. Projeto de lei 1670, de 2008. Projeto de lei 1674, de 2008, projeto de lei 1677, de 2008, projeto de lei 1680, de 2008, projeto de lei 1813, de 2008, projeto de decreto legislativo 309, de 2008, projeto de decreto legislativo 351, de 2008, projeto de decreto legislativo 367, de 2008, projeto de decreto legislativo 372, de 2008, e projeto de resolução número 80, de 2008. Oi, Cida. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Humberto para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 86ª sessão ordinária, em 26 de agosto de 2008.
Presidência dos senhores vereadores S. Ferraz, segundo secretário, Silvia Pontes e Rosa Fernandes, ambas a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Nelson Ferreira, Patrícia Mourinho, Luiz Humberto, Nadim de Rio das Pedras, Rogério Bittar, Carlos Bolsonaro, Tereza Berg, Stepan Necessian, Luiz Carlos Ramos, Carlos Caiado, Leila do Flamengo, S. Ferraz, Jorge Felipe, André Gouveia Vieira, Leomar Coelho, Rosa Fernandes e Adilson Pires. Assume a presidência o senhor vereador S. Ferraz, segundo secretário. Encerra a sessão às 16h10. Aprovada a ata, obrigado, vereador Luiz Humberto, aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. E a presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. A presidência solicita aos vereadores que estejam dependendo dos seus gabinetes para que compareçam ao plenário para darmos início à sessão. Vamos dar início à ordem do dia extraordinária. Em tramitação especial, em regime de urgência, segunda discussão, projeto de lei número 1750 de 2008, mensagem número 162 de 2008, de autoria do Poder Executivo, que altera a delimitação da área denominada Vila São Jorge, na 18ª RA Campo Grande, constante do anexo da lei número 2818, de 23 de junho de 1999. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Quer falar? Pela ordem, nosso vereador Alberto Salles. Eu pedi pela ordem adiamento desse projeto por 5 sessões. Próximo. Deixa eu ler primeiro, então. O primeiro, eu pedi pela ordem, o microfone estava desligado. A matéria está vencida, vereador, já. Vereador, senhor presidente, o microfone estava desligado. Os colegas aqui, os pares, escutaram, eu pedi pela ordem. Então, refazendo a fala, os vereadores que aprovam, com a solicitação do beneficíssimo senhor vereador Alberto Salles, o adiamento da discussão dessa matéria, que altera a delimitação da área denominada Vila São Jorge, na 18ª RA Campo Grande, constante do anexo da lei número 2808, de 23 de junho de 1999, por 5 sessões, permaneçam como estão. Aprovado. Nominal. Tendo sido solicitado a verificação nominal pelo vereador Paulo Serri. Levantando o tom. Porra, estou dizendo que eu não quero votar. Porra, até problema seu, estou te tratando bem, Serri. Porra, eu te falei que eu não quero votar. Eu não entendi por que tu fala problema seu. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Está aqui, ó. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz Humberto, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Necessian, Tereza Berg.
Senhores vereadores, Alexandre Serruti, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz Humberto, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Tereza Berg. Como é que é esse saque no Presidente, pode encerrar. Sentou nós dois. Não, de primeiro também lá não vai ninguém não, entra só nós dois no camarote. O presidente vai encerrar a votação. Presente, votando 25 senhores vereadores, impedido regionalmente 1, votaram sim 3, votaram não 22. O requerimento é rejeitado. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a sessão final, o projeto segue autógrafo. Nominal. Tendo sido solicitada verificação nominal pelo senhor vereador Alberto Salles. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alexandre Serruti, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Cristiane Brasil, Dr. Nelson Ferreira, Jorginho da SOS, Luiz Humberto, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira,
O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 25, senhores vereadores. Impedido regimentalmente 1. Votaram sim 24, votaram não 2. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei 1250 de 2007, mensagem 115 de 2007, autoria Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo a Investimento no setor de tecnologia da informação do município do Rio de Janeiro, nos termos que especifica e altera o item 6 do artigo 33 da Lei 691 de 1984, referente a serviços desse setor. Para encaminhar, vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, é no sentido de ser adiado a votação desta matéria por 3 sessões. A presidência... Alô? Para encaminhamento, meu encaminhamento pediu adiamento dessa matéria por 10 sessões. Pela ordem. Senhor presidente, retiro meu encaminhamento. A presidência submete ao plenário, por solicitação do vereador Stefanese Sessião, o adiamento dessa matéria por 10 sessões. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei 1589 de 2008, de autoria do senhor vereador Jarbel Zaib, que regulamenta a utilização de sistemas eletrônicos de aferição de velocidade na cidade do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Desde o ano passado, estamos lutando aqui na Câmara contra a prática da Prefeitura de utilizar os pardais eletrônicos como forma de arrecadação extra-orçamentária aqui na cidade. Hoje, com a aprovação da Lei 1589 de minha autoria, conseguimos corrigir esse problema, né? A partir de agora, a Prefeitura fica proibida, entre 22 e 6 horas da manhã, de ligar os pardais em áreas de risco da cidade, protegendo o cidadão e colaborando para que a Prefeitura não continue realmente utilizando esse sistema de multas como forma de arrecadação extra-orçamentária aqui na cidade. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 79 de 2005, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que concede a isenção do pagamento de tarifa nos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros por ônibus no município do Rio de Janeiro para bombeiros e policiais militares da outras providências. Não há orador para discutir a matéria. Encerrada a discussão em votação. Nominal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido Nominal. solicitado verificação nominal pelo senhor vereador Alberto Salles. A presidência está liberando os terminais de votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Presidente, solicito o adiamento, conforme já havia combinado com vários vereadores aqui, por 5 sessões. Vereador, já foi anunciado. Agora estamos em votação a solicitação da verificação nominal. Solicito ao vereador que retire. Já foi aprovado, vereador. É nominal. Solicito o Vereador, adiamento olha, da para matéria, retirar é da uma matéria coisa. por 3 sessões. Vereador Alberto Salles, pronuncie, por favor. Entendeu, vereador? Alberto, dá para retirar? Vamos retirar. Agora, retira não. Pode ser retirado, senhor presidente? A pedido do autor. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Solicito o adiamento desta matéria por 5 sessões, senhor presidente. A presidência submete ao plenário o adiamento a pedido do seu autor, Dr. Carlos Eduardo, o adiamento dessa matéria por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, nobre vereador Stepan. Eu não tinha, vereador.
O projeto está adiado, está à votação por 5 sessões. Pela ordem, nobre vereador Stepano Essenciano. Perotti, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, demais colegas, eu gostaria, o vereador Alberto Salles, os demais vereadores, apenas relembrar que houve uma reunião de liderança e com todos os vereadores e que nós fizemos um acordo para que, nesse momento em que 100% dos vereadores estão envolvidos com campanha eleitoral e etc. tal, que nós fizéssemos as sessões de quarta-feira, a extraordinária, para que nós pudéssemos votar projetos, para que a Câmara não parasse com a sua produção de verificação de projetos. Eu não estou conseguindo entender qual é o propósito de alguns companheiros de estarem pedindo nominal em todos os projetos, verificação de quórum, se é com a intenção de verificar o quórum mesmo, de fato, se é com a intenção de derrubar a sessão. Eu quero lembrar que nós não estamos fazendo sessão nem nas terças, nem nas quintas e nem na sexta. Hoje é o único dia Vereador. que, por combinação da maioria, nós estaríamos aqui para observar e votar os projetos. Eu acho muito importante que essa sessão continue Vereador Stepano. para o bem de todos Pela nós. ordem. Pela ordem, nobre vereador Alberto Salles. Respondendo ao nobre colega, o único intuito é eu tentar votar meu projeto, que eu não consigo votar nunca. E só entra a maioria simples, é esse. É de que as pessoas venham aqui para votar, os vereadores. Esse é o intuito, somente. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 447 de 2005, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, institui o Programa Municipal de Vacinação contra a Hepatite B no município do Rio de Janeiro, da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Nominal. Senhores vereadores, no orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Alberto Salles, o senhor vai manter a verificação nominal ou retira? Nominal. Tendo sido solicitada a verificação nominal, vereador Alberto Salles, a presidência está liberando os terminais de votação. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Pastora Márcia, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Tereza Berg, Vanderlei Maris. Presente votando 24 senhores vereadores, impedido regimentalmente 1. Votaram sim 24, o projeto está aprovado.
Fica dispensada a sessão final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 748-A de 2006, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto. Dá o nome de João Nogueira, cantor e compositor, 1941 a 2000, a um logradouro público na Lapa, no bairro do Centro. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, nobre vereador Stepano Essenciano. Peço adiamento dessa matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhor vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 949 de 2006, de autoria do senhor vereador Guaraná. Dá o nome de Almirante Orlando Raso, 1924 a 2006, ao logradouro público que menciona no bairro do Recreio dos Bandeirantes, 24ª RA. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1262 de 2007, autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que estabelece estratégias de combate ao racismo e de incentivo às ações afirmativas para afrodescendentes no município do Rio de Janeiro, da outras providências. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nominal. Fica dispensada a ação final. O projeto segue autógrafo. Pela ordem, nobre vereador Alberto Salles. Verificação nominal. Tendo sido solicitada verificação nominal pelo excelentíssimo senhor vereador Roberto Presidente, Monteiro. retiro o pedido. O autor está ali, eu não tinha visto. Desculpa aí. O vereador Bessa retirou a solicitação nominal. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1528 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, que se declara como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1350 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que declara a comunidade Vale Esperança, Tangará, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, vereador Stepano Essenciano. Peço o adiamento dessa matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário, por solicitação do vereador Stepano Essenciano, o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1637 de 2008, autoria da senhora vereadora André Gouveia Vieira, que estabelece princípios para planejamento e execução de políticas públicas no município do Rio de Janeiro. Essa matéria recebeu emendas de número 1, sai da ordem do dia, segue as comissões. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1683-A de 2008, autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil, considera de utilidade pública a Associação Beneficente Educacional Nova Esperança, ABN. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Stepano Essenciano. Peço o adiamento dessa matéria por uma sessão, senhor presidente. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 354 de 2008, autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Eu não posso votar. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto decreto legislativo 364 de 2008, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Miguel Fernando Casola de Miranda Relvas, deputado da Assembleia da República de Portugal. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei 1617 de 2008. Autoria, senhor vereador Alberto Salles, que proíbe a realização de eventos com estimativa de público igual ou superior a 10.000 pessoas, sem consulta prévia da população do bairro, onde se pretende realizar e dar outras providências. Na hora do inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei número 1556 de 2003, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Institui a Semana do Bairro do Catete. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Estepão Necessiano. Peço o adiamento dessa sessão, dessa matéria por uma sessão. Tanto presente a vereadora Leila do Flamengo. Vereadora... A vereadora só chega na hora de votar o dela, sempre. Senhor Eu queria presidente. dizer que eu saí da sala 1 minuto para atender um rádio e estou aqui presente, inclusive votando quando é necessário, porque foi combinado que a sessão era da maioria simples. Eu não sei se o vereador Estepa Necessian trata o bairro do Catete com esse desprezo, o bairro histórico do Catete, que representa uma época memorável do Rio de Janeiro e do Rio, capital da República. Palácio do Catete, casarios tombados, museus. O bairro do Catete merece respeito. Eu estou presente no plenário. Qualquer vereador tem direito a sair para tomar um café ou ir no toalete. Muito obrigada. Vereador, senhor Panessano, retira. Senhor presidente, apenas para dizer a Vossa Excelência, vereadora Leila do Flamengo, a sua presença é tão marcante que eu não percebi que Vossa Excelência estava aqui nas dependências da casa. Mas eu quero dizer, senhora, que Vossa Excelência deveria também dizer que parece que o desprezo, não pelo bairro do Catete, mas pelo projeto de Vossa Excelência, é antigo, porque ele é um projeto de 2003, onde tem parecer de José Moraes, pessoas que já estão no Tribunal de Contas. Portanto, a senhora vê que nós não, pelo contrário, eu retiro o pedido de adiamento em consideração ao bairro do Catete, Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Nominal, até para mostrar que todos nós aqui... Alberto Salles. Pela ordem. Até para mostrar que todos nós aqui gostamos do Flamengo, da Urca e adjacências. Votação nominal. Nominal? Para mostrar que tanto eu, Estepano, todos nós gostamos, nós vamos votar favorável. Nominal. Tendo sido solicitado verificação nominal pelo nobre senhor vereador Alberto Salles, a presidência vai liberar os postos de votação. Postos de votação já estão disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia, Argemiro Pimentel, Aspaza Camargo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Jorge Felipe, Jorginho SOS, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Pastora Márcia, Patrícia Morim, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Necessian, Tereza Berger, Vanderlei Maris.
Senhores vereadores Alexandre Cerruti, André Gouveia, Germílio Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Jorge Felipe, Jorginho SOS, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Márcio Pacheco, Nadinho, Rio das Pedras, Pastora Márcia, Rubens Andrade, S. Ferraz, Stepan Nercessiano, presente, votando 24, senhores vereadores, impedido regimentalmente 1, votaram sim 24, o projeto está aprovado. Ele voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 249/2005, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre a obrigatoriedade da escrita em braille nos supermercados da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. Para emitir parecer, vereador Jorginho da SOS, não estando presente, vereador Roberto Monteiro, não estando presente. Roberto Monteiro, por favor, emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 761 de 2006, autoria do vereador Jorge Mauro. Dispõe sobre obrigatoriedade das agências bancárias que possuem portas com dispositivo de travamento eletrônico manterem na área que as antecedem guarda-volumes no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Maioria absoluta é presidente. Refazendo a fala, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Posso encaminhar? Por favor. Para encaminhar, vereador Stepan Nercessiano. Queria pedir o adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei 922 de 2006, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, considera de utilidade pública a Cooperativa Especial de Trabalho e Produção dos Portadores de Deficiência, usuários da Fundação Municipal Lar Escola Francisca de Paula Limitada, Copilar. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Stepan Nercessiano. Peço o adiamento da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1238 de 2007, de autoria dos senhores vereadores Elomar Coelho, Adilson Pires, Nadinho Rio das Pedras, Carlos Caiado, Rubens Andrade, Chiquinho Brazão, que declara a comunidade do Canal do Anil como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, nobre vereadora Tereza Berger. Favorável. O parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Chiquinho Brazão. Emitir parecer, vereador. Vereador.
Espera aí, o senhor é um dos autores da matéria. O senhor é um dos autores da matéria, espera aí, não pode dar o parecer. Vereador Luiz Antônio Guaraná. Não estando presente. Vereador Stepano Essecian, para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1272 de 2007, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos. Dispõe sobre a exigência para a identificação do numeral de localização de edificações. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1341 de 2007, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que cria o Estatuto do Usuário dos Serviços das Ações de Saúde no município. A matéria está pendente de parecer da Comissão Defesa dos Direitos Humanos. Para emitir parecer, vereador Dr. Nelson Ferreira. Parecer favorável. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1355 de 2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que dispõe sobre as condições para absorção da mão de obra de moradores da região onde está sediado o Bangu Shopping, originário da lei número 3.086, de 2 de agosto de 2000, e da outras providências. A matéria recebeu emendas de número 1 e 2, e sai da ordem do dia e segue as comissões. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1404 de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, institui o Dia do Bangu Atlético Clube e de seus torcedores. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Stepano Essecian. Peço adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1587 de 2008, da autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, dispõe sobre a reserva de vagas para gestantes e crianças de colo em estacionamentos. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Transporte e Trânsito. Para emitir parecer, vereadora Lina Sá. Parecer é favorável. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Transporte e Trânsito é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Stepano Essecian, para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1619 de 2008, de autoria do senhor vereador Leomar Coelho, considera de utilidade pública a Fundação Darcy Ribeiro, Fundar. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1668 de 2008, autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, institui 9 de maio o Dia da Igreja Batista Renovada em Vila Autódromo. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1670 de 2008, de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, cria o Dia Municipal da Conscientização da Importância do Médico, do Exercício e do Esporte no Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Excelência,
Para encaminhar. Tem parecer aí pendente? A matéria está pendente de parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir parecer, vereador Dr. Carlos Eduardo. Não estando presente, vereador Adilson Pires. Não estando presente, doutor Jairinho. Não estando presente, vereadora Leila do Flamengo, para emitir parecer. Pela Comissão de Higiene. Pela comissão, nosso parecer é favorável. Parecer da Comissão da Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, vereadora Patrícia Morim. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Esporte e Lazer é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão. Para encaminhar, novo vereador Stepano Esseciano. Peço o adiamento da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1674, de 2008, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, considera de utilidade pública a Igreja Evangélica Cristo Vive, Ministério Crescendo em Graça. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1677, de 2008, autoria da senhora vereadora Lilian Sá, obriga hotéis, pensões e albergues a criarem e manterem ficha de identificação de menores de 18 anos e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Para emitir o parecer, vereador Wilson Leite Passo. Para emitir parecer da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Senhor presidente, embora não conheça na íntegra o projeto, mas a ementa me parece justificar o projeto em questão. E em razão dessa ementa, dou o parecer favorável. Parecer da Comissão de Direito da Criança e da Adolescência é Para favorável. encaminhar. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Stepano Esseciano, para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Para encaminhar, a vereadora Lilian Sá. Vereadores, muito boa tarde. Presidente desta sessão, Aloysio Freitas. Esse projeto é uma forma de inibir a pedofilia na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos constantemente combatendo isso com a Comissão Permanente de Direitos da Criança e do Adolescente aqui na casa, para que não aconteça como aconteceu naquele caso em Copacabana, que um menor entrou dentro de um hotel em Copacabana com 11 anos de idade e para ser usado na prostituição infantil. Então, esse projeto é muito importante para a cidade, porque não se tem o cadastro dessas crianças quando entram em hotéis e similares. Então, vamos combater a pedofilia, a prostituição infantil. E a Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente encabeçou essa campanha e tem trabalhado incansavelmente pelos direitos de nossas crianças. Muito obrigada. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1680 de 2008, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, institui o dia 21 de setembro, dia da confraternização e da amizade entre os integrantes das alas da Baianas e de velhas guardas das escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Turismo. Vereador Stepano Esseciano, para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Luiz André Deco, para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável.
Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1813 de 2008, mensagem 1 de 2008, de autoria do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a criação por transformação, sem aumento de despesa de cargos da categoria funcional técnico de controle externo, engenheiro e auxiliar de controle externo, nas estruturas do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 309 de 2008, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Isidório de Iroqui Flugman, médico e professor universitário. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 351 de 2008, de autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao pastor José Machado dos Santos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 367 de 2008, autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, concede o título de cidadão honorário do post-mortem no município do Rio de Janeiro à professora Véria Sabac Sambaio. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Projeto, decreto legislativo 372 de 2008, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas, que concede o título de cidadão benemérito do Rio de Janeiro a Marcelo Roberto Ferreira. Não há oradores inscritos para a matéria. Encerrada a discussão. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Oi, Leomar. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de resolução número 80 de 2008, de autoria do senhor vereador Vanderlei Maris, dispõe sobre a substituição de copos descartáveis de plástico por similares de papelão e a compra de canecas de cerâmica para os gabinetes e departamentos da Câmara. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereadora Tereza Berg, para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Administração é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Vereador Cláudio Cavalcante, para emitir parecer, vereador. Parecer favorável. Parecer da comissão é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Nereide Pedregal. Parecer favorável. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, para discutir a matéria. Para discutir não, perdão. Não, eu vou encaminhar. Para encaminhar. Vereador Leomar, lá em cima. Nobres vereadoras presentes, nobres vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Este projeto aqui é um projeto de fundamental importância para a cidade do Rio de Janeiro. Uma preocupação embutida nele na mais alta qualidade em relação ao meio ambiente. É a substituição
exatamente dos copos descartáveis de plásticos por similares de papelão, a compra de canecas de cerâmica para gabinetes e departamentos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. De maneira que a cidade do Rio de Janeiro, o seu legislativo, vai estar exatamente numa campanha visando a melhoria do meio ambiente e tendo o máximo cuidado de que realmente a cidade do Rio de Janeiro não seja prejudicada por esta avalanche de copos de plásticos ao serem usados, jogados fora, e que realmente para eles desaparecerem demora anos e anos. De maneira que é uma atitude muito importante, realmente merece o nosso aplauso, e eu solicito exatamente dos companheiros e companheiras vereadoras que aqui estão a aprovação deste projeto. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Não havia mais quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador. Eu queria dizer o seguinte, como o vereador autor da matéria também não está, eu peço adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário, por solicitação do nobre vereador Stepano Essencião, o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra pela ordem, vereador Stepano Essencião. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria, em nome da casa, em nome da presidência e dos demais vereadores, apenas fazer o registro dos nossos companheiros quiosqueiros do Rio de Janeiro, que vem enfrentando uma série de dificuldades e problemas para resolver as suas vidas profissionais, pessoais, dentro desse imbróglio que virou a Rio Orla, com a prefeitura e com uma série de outros órgãos, e que estão numa luta permanente, constante, e que estão prestigiando e dando muito valor aos vereadores, porque durante todos esses tempos, eles, independente de partidos, têm procurado o apoio de todos nós dessa casa, e eu tenho certeza que o presidente dessa casa também estará atento às reivindicações e às angústias que essas famílias têm passado com a indefinição dessas causas. Muito obrigado, senhor. Com a palavra pela ordem, a nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria me solidarizar com o vereador Stepano Essencião em relação aos quiosques da Orla. Essa luta não é de hoje, é uma luta antiga. Nós sabemos o que vários deles têm passado. Eu tenho participado já com alguns nessa luta, mas é uma luta insana, que precisa de uma força muito grande, da união dos vários segmentos, dessa casa como um todo, para que possamos, então, elaborar propostas, negociar e salvar aqueles que não estão tendo condições de permanecer nos seus espaços, que trabalham há muitos anos naquela área, e é evidente que isso nada contra a revitalização, nada contra a modernidade, mas é preciso que a modernidade acompanhe a capacidade de cada um dos quiosqueiros de sobreviver na orla. Esgotada a pauta da presente sessão, antes de encerrá-la, a presidência comunica que haverá sessão solene hoje, às 18h30, para entrega de moções para a Guarda Municipal, requerimento do senhor vereador Vanderlei Mariz. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.